O Paginão está de volta e nós voltamos falando sobre o ministro francês da Economia, que destacou a necessidade de acelerar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Ele garantiu que seu país apoia as negociações qualificadas por ele como difíceis. Em visita ao Brasil, o ministro francês da Economia, Michel Sapin, disse que a França apoia as negociações para um acordo de comércio livre entre a União Europeia e o bloco latino-americano do Mercosul. O ministro do presidente socialista François Hollande reafirmou a necessidade de acelerar o processo que classificou como difícil. São negociações difíceis. Isso é normal, porque o Brasil e a Argentina costumam ser um pouco fechados. Então, a abertura para o mundo não é fácil para estes países. É normal que sejam sensíveis sobre isso. E também é verdade que a Europa tende a defender os seus interesses. A França tende a defender os seus interesses, por exemplo, na área da agricultura. França e Brasil assinaram um acordo para fortalecer a cooperação na área da infraestrutura durante uma visita do ministro a Brasília. A agenda de sábado incluía visita a São Paulo e Minas Gerais e reuniões com empresários dos setores de aeronáutica, saúde e novas tecnologias. Sapin concluiu no Brasil uma viagem de 3 dias pela América do Sul. E os Estados Unidos continuam pressionando Pequim para que o gigante asiático haja contra o programa nuclear da Coreia do Norte. Mas Donald Trump advertiu que, caso contrário, Washington resolverá o problema sem a ajuda chinesa. Em declarações publicadas pelo Financial Times, o presidente americano Donald Trump disse que se a China não agir contra o programa nuclear da Coreia do Norte, Washington vai atuar sem a ajuda de Pequim e disse que se a China não ajudar, não será bom para ninguém. Mais cedo, a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, declarou em uma entrevista divulgada pela emissora ABC que o único país que pode parar a Coreia do Norte é a China, e eles sabem disso, e que os Estados Unidos continuarão a pressionar a China para que hajam. O presidente chinês Xi Jinping estará na próxima quinta e sexta-feira na Flórida para se reunir com o presidente Donald Trump. Trata-se do primeiro encontro entre ambos os presidentes. Pequim já anunciou o fim de suas importações de carvão da Coreia do Norte, conforme as sanções da ONU que buscam obrigar Pyongyang a renunciar aos seus programas de armas nucleares e balísticas. Para o ex-secretário de Defesa Ash Carter, um ataque dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte provavelmente desencadearia uma tentativa de Pyongyang de invadir a Coreia do Sul e que seria uma guerra de violência sem precedentes desde a última guerra da Coreia. E o primeiro-ministro foi eleito presidente da Sérvia em primeiro turno no domingo. O candidato de centro-direita conquistou 55% dos votos, muito à frente do oponente centrista, que com cerca de 16% ficou em segundo lugar. O primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vučić ganhou no primeiro turno as eleições presidenciais de seu país contra 10 opositores que criticaram seu jeito autoritário durante a campanha. Apesar de ser classificado como autoritário por seus opositores, o candidato de centro-direita conquistou 55% dos votos, muito à frente do centrista Saša Janković, que com cerca de 16% ficou em segundo lugar. Assim, o ultranacionalista de 47 anos, eleito primeiro-ministro em 2014, poderá consolidar sua marca no país. Podemos ver que a maioria dos cidadãos sérvios querem a continuação do processo de reforma, da busca do caminho europeu para a Sérvia, apesar de nossas amizades tradicionais com a Rússia e a China. O posto de presidente tem sido limitado a um papel burocrático nos últimos tempos, mas os especialistas advertiram que, se o cargo for ocupado por Vučić, irá adquirir um aspecto mais político. Durante a campanha, Vučić lembrou das conquistas de importantes avanços econômicos desde que se tornou primeiro-ministro. No ano passado, o país fechou as contas com um crescimento de 2,8%, mas estas cifras convivem com dados como o do desemprego, que atinge 15% da população em um país onde a média dos trabalhadores recebe um salário de 330 euros. O Paginão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira e até amanhã.